Olá, amigos. 6 de março de 2015, legítima defesa em foco. Uma matéria caiu como uma bomba nas redes sociais a comentar que o Superior Tribunal de Justiça haveria, em uma decisão recente, de dezembro, afirmado que os policiais aposentados não têm direito a porte de arma. É claro que está empolvorosa o segmento policial. Vamos esmiuçar um pouco isso aqui. De fato, houve uma decisão do habeas corpus, número 267.058, oriundo de São Paulo, que é um habeas corpus contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que confirmou sentença de primeira instância, e ele foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, na verdade, em termos de viabilidade, em termos de admissibilidade do habeas corpus nessa matéria. O fato originário não indica, não mostra que houvesse um tipo de movimentação a perseguir policiais aposentados que portam armas. Não é bem isso. O caso é que um policial aposentado do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e a matéria, prestem bem atenção, a decisão refere-se aos policiais civis especificamente, mas esse policial veio para São Paulo não para fazer coisas boas, ele veio aqui para traficar aves silvestres, cometeu crime ambiental. Alguém observou a conduta dele, que estava hospedado em uma pousada aqui em São Paulo, comunicou o fato à polícia ambiental, os policiais militares compareceram ao local e o prenderam pelo crime ambiental. Mas também o prenderam por porte ilegal de arma, porque ele portava duas armas. Uma da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, estranhamente, porque ele estava aposentado e não deveria mais ter a posse da arma funcional, e uma outra que não estava registrada em nome dele, estava registrada em nome de outra pessoa. Então vejam bem, crime ambiental e porte ilegal de arma. Não se sabe até hoje como é que ele ainda tinha arma funcional da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que os policiais aposentados efetivamente não têm, normalmente, e portava uma arma registrada em nome de outra pessoa, que ninguém no Brasil, de acordo com a lei, pode portar. Mesmo aqueles que têm o porte de arma funcional, os policiais, os militares, os promotores de justiça, os juízes de direito, os auditores fiscais e outras categorias. Mesmo tendo o porte funcional, não podem portar a arma registrada em nome de outra pessoa, exceto a pessoa jurídica, ente governamental, de cujos quadros eles fazem parte. Ou seja, o policial militar, por exemplo, de São Paulo, pode portar a arma cadastrada no SIGMA em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso é bem claro. Então esse homem estava praticando uma série de ilegalidades, de irregularidades, escondendo-se atrás de um distintivo policial. Porém, o problema é que, ao julgar o habeas corpus, e certamente na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram os magistrados muito além dessa questão e passaram a tratar da questão do porte de arma por policial aposentado. E chegaram à conclusão, vou me valer apenas aqui do que foi decidido no STJ, que essa pessoa, que era comissário de polícia do Rio Grande do Sul, por ser aposentado, não tinha direito ao porte de arma, apesar do que declara o artigo 6º da Lei 10.823, de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento, em vista de que, na opinião, na palavra, na decisão judicial, o artigo 33 do famoso decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento, que é o decreto 5.123 de 2004, haveria disposições restritivas. E essas disposições restritivas são essencialmente relacionadas à declaração que existe nesse artigo 33, de que o porte de arma dos policiais defere-se em razão do desempenho de suas funções institucionais. Isso é fato
Mas os ministros do STJ esqueceram-se de uma coisa muito importante. O decreto 5.123 de 2004 está derrogado em vários trechos dele. Porque essa questão do porte de arma, e incluindo o porte de arma nacional, que constava originalmente de forma que pudesse se adequar de fato ao que consta do artigo 33 do regulamento, do decreto 5.123, foi profundamente modificada no ano de 2008, chamo sua atenção, ano de 2008, o decreto é de 2004, por força da lei 11.706 do ano de 2008, que alterou o Estatuto do Desarmamento e estabeleceu que essas categorias funcionais, entre outras, aquelas, ou seja, aquelas do artigo 144 da Constituição da República, ou seja, os policiais de modo geral, têm direito ao porte de armas, sim, mesmo fora de serviço e mesmo na inatividade. Então, com a modificação da lei, o que o Poder Executivo deveria ter feito na época e não fez deliberadamente, era regulamentar as novas disposições da lei. Vamos deixar muito claro aqui que eu não estou dizendo que a grande parte do decreto não está em vigor. Está, porque grande parte do decreto regulamentou o texto original da lei que não foi modificado. Mas nesse caso não, porque com disposições novas e ampliativas, estabelecendo, entre outras coisas, o porte dessas categorias profissionais como um direito, e um direito de caráter nacional, era imperativo que o decreto fosse reformulado para regulamentar adequadamente essas disposições. A tal ponto que nem mesmo o artigo 37 desse famigerado decreto hoje tem mais validade em função da modificação da lei de 2008. É aquele que impõe que aos policiais e militares inativos, que para manter o porte de arma devam submeter-se a exame psicológico nos moldes dispostos na lei 10.826 a cada 3 anos. Até mesmo o artigo 37 foi derrogado pela modificação legislativa de 2008. E é por acaso que o Poder Legislativo não toca no decreto? Não é por acaso. É para causar confusão e para permitir interpretações baseadas em decreto que vão além da lei ou vão contra a lei. E esse é exatamente o caso, e os senhores, excelentíssimos ministros do Superior Tribunal de Justiça, não enxergam isso, ou não querem enxergar isso. E mais, para reafirmar o que eu digo, citam antecedentes jurisprudenciais julgados em 1º de abril de 2008, 1º de abril de 2008, quando a modificação legislativa, a lei 11.706, a que me referi, é de junho de 2008, 5 meses depois daquela decisão que formou jurisprudência. E, obviamente, a jurisprudência deveria ter sido revista também, imperativamente, por força da nova lei. Mas não, é mais fácil aos ministros promover uma decisão que põe em polvorosa os policiais. Repito, ela afeta especificamente os policiais civis, não os policiais militares, mas isso não me importa, porque no conjunto dessa obra infeliz, produzida pelo STJ, mais dia menos dia, policiais militares serão atingidos também, o conjunto dos policiais será atingido. E também os policiais federais. Lembre-se disso, senhores delegados da Polícia Federal. Se essa decisão fizesse sentido no universo jurídico do país, sabe o que aconteceria? O policial, qualquer que seja, ao passar para a inatividade, no primeiro dia ao passar para a inatividade, perderia direito ao porte de arma e, portanto, estaria à mercê dos criminosos. Não teria armas, nem sequer particulares, para defender a si mesmo depois de 30, 35, 40 ou mais anos combatendo o crime, depois de 30, 40 anos na linha de frente do combate ao crime, exposto à violência e de repente, da noite para o dia, desarmado e entregue à senha dos malfeitores.
É isso? E seria muito interessante que os nossos legisladores, principalmente aqueles que estão agora, que chegaram mais recentemente à Câmara dos Deputados, tratassem de apresentar, muito urgentemente, projetos de decreto legislativo para tornar nulas, tornar sem efeito as disposições desse maldito decreto 5.123, que são piores do que o próprio corpo da draconiana lei, que é o Estatuto do Desarmamento. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.